Neste vídeo, abordaremos uma das perguntas mais desafiadoras que o ser humano pode fazer. Se Deus realmente existe, por que ele não se mostra de forma clara e inquestionável a todos? É uma dúvida que atravessa os séculos, que inquieta tanto o cético quanto o religioso e que merece uma resposta profunda, alicerçada nas Escrituras. A primeira coisa a se considerar é que Deus já se revelou. Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2 diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. A revelação de Deus à humanidade é real, progressiva e culminou em Cristo. A encarnação do Senhor Jesus é a maior expressão da autorrevelação de Deus. Deus se mostrou claramente ao mundo ao se tornar homem. O apóstolo João declara no capítulo 1, versículo 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Deus não apenas se mostrou, mas viveu entre os homens, ensinou, curou, perdoou, morreu e ressuscitou. Ele se manifestou publicamente, em carne e osso, e mesmo assim foi rejeitado. Por que então Deus não continua a se mostrar visivelmente hoje? A resposta não é porque ele se esconde, mas porque a sua revelação continua acessível e suficiente. Em João capítulo 20, versículo 29, o Senhor disse a Tomé: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. A fé não é inferior à visão. Ela é, na verdade, o meio pelo qual Deus decidiu se relacionar com o homem. A natureza também dá testemunho visível do Criador. Em Romanos capítulo 1, versículo 20, lemos: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. A existência de Deus está claramente revelada nas obras da criação, na ordem do universo, na complexidade da vida e na consciência moral do ser humano. A questão real, portanto, não é se Deus se mostra, mas se os homens querem enxergar. O Senhor Jesus disse em João capítulo 7, versículo 17: se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. O problema do homem é de disposição de coração, não de ausência de evidência. Quem tem um coração sincero diante de Deus, encontra a resposta. Após a ressurreição, o Senhor poderia ter se mostrado aos fariseus, aos soldados romanos, aos céticos de Jerusalém. Mas em Atos capítulo 10, versículo 41, aprendemos que ele foi visto, não por todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara, a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Isto não é favoritismo, mas o princípio divino de se revelar àqueles que creem. A existência de Deus é também afirmada pela consciência humana. Em Romanos capítulo 2, versículos 14 e 15, Paulo diz que mesmo os gentios mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-se, quer defendendo-se. Há uma voz interior que confirma a existência de um Deus justo. O que falta é submissão, não prova. A história também testifica de um Deus presente. A preservação do povo judeu, o cumprimento profético detalhado, a transformação de vidas pelo Evangelho, são manifestações de um Deus que atua na história e nas nações. Deus se mostra com clareza a quem o busca com sinceridade. Em Jeremias, capítulo 29, versículo 13, ele promete: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Há, portanto, uma responsabilidade pessoal intransferível. Deus se revelou, fala por meio da criação, das Escrituras e do seu Filho. Ignorar essa revelação é escolher voluntariamente a cegueira espiritual. O mesmo Deus que disse: haja luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. A mensagem final é esta: Deus existe, se mostrou, se mostra e ainda se mostrará em glória. A todos que hoje o buscam, ele está acessível. Mas há um dia em que todos o verão. Apocalipse capítulo 1, versículo 7 diz: eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até os mesmos que o traspassaram. Aqueles que não creram hoje, crerão então, mas será tarde demais.
Por isso, o convite do Evangelho é urgente. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías capítulo 55, versículo 6. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. Não espere por mais sinais, o maior de todos já foi dado. Cristo morreu por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Hoje é o dia aceitável. Hoje é o tempo da salvação. Deus, com todo o amor, envia a mensagem da cruz para o teu coração. Não endureças, arrepende-te e crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo.